Joseph Pilates, ele nasce em 9 de dezembro de 1883, em Mönchengladbach, na Alemanha. Ele foi uma criança frágil e doente, que tinha febre reumática, asma e raquetismo, e desde cedo surgiu nele, o desejo de estudar mais e entender mais sobre o corpo humano. Então ele começou desde cedo a estudar sobre anatomia, fisiologia, yoga, artes marciais, e tudo isso fez com que ele entendesse um pouco mais sobre o corpo humano. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele ficou em um hospital de reabilitação dos feridos da guerra e ele começou a estudar métodos para reabilitar os soldados feridos em guerra dentro daquele hospital. E ele usava molas, ele usava camas de hospital, por isso que surgiu aparelhos semelhantes a materiais usados em ambientes hospitalares, como o Reformer e o Cadillac. O Cadillac ele é bem parecido como uma cama hospitalar. Então ele, através do que ele tinha ali naquele hospital, ele começou a reabilitar os soldados feridos em guerra. E ele começou a perceber que esses soldados eles se recuperavam bem rápido, assim, com os métodos que ele utilizava. Então ele começa a estudar e a criar o método ali, e inicialmente ele vai chamar de contrologia, porque ele fala que tem que ser um controle do corpo e da mente. A pessoa, ao executar o exercício, ela precisa ter consciência dos músculos que estão sendo ativados, mas depois ele vai para Nova York e ele fica ali e começa a ensinar o método. Como o nome da esposa dele era Clara Pilates, depois o método começa a ser conhecido como Pilates. Ele fala que a mente é que esculpe o corpo. Então ele liga muito usar todos os movimentos de forma que a pessoa entenda o que ela está executando e que ela trabalhe não só a mente quanto o corpo, e associa muito à respiração. Então, se eu vou respirar consciente, eu vou ter mais controle postural sobre o meu corpo. Ele tem uma frase que ele diz assim: não é quanto você faz, mas é como você faz. Então, não é o quanto de exercício que eu faço, é como eu executo esse exercício. Então, quanto melhor eu executar o exercício, vai ser melhor para o meu corpo e eu vou ter um resultado mais eficaz. O Pilates ele tem enormes benefícios, Desde a falar da questão do ganho de fortalecimento muscular, porque muitas vezes existe um tabu achando que Pilates não fortalece, mas fortalece sim. Nós usamos molas, nós usamos o próprio peso do seu corpo para executar os movimentos. Então você ganha sim fortalecimento muscular, além de trabalhar a questão da respiração. Então pacientes, por exemplo, ansiosos vão se beneficiar desse método. Além disso, nós também podemos falar que os pacientes vão se beneficiar ganhando flexibilidade, ganhando em mobilidade. Existe uma frase que Joseph falava que você é tão jovem quanto a flexibilidade da sua coluna. E se você, imagina você aos 90 anos conseguindo pegar um objeto no chão sem sentir dor. É sobre isso que o Pilates fala. É você ter a maior e a melhor funcionalidade possível dentro, do seu corpo, fazendo o máximo e executando os movimentos da melhor maneira possível. Então, os benefícios do Pilates vão desde aquela senhorinha que consegue executar um movimento, como pegar um objeto no chão sem sentir dor, até aquela paciente jovem que não tem nenhum tipo de dor, mas que consegue se beneficiar com o Pilates. Então, eu acredito que os benefícios do Pilates são enormes e inúmeros.